de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida? Graças a Deus por mais uma segunda-feira nós poder estar aqui, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração, que Deus venha permitir, de acordo com o querer dele, nós fazer algo aqui durante essa uma hora, trazer algo que seja de acordo com a inspiração de Deus, trazer louvores que venham falar com a tua vida, orar por cada um que vem pedir oração, que vem clamar pela providência de Deus, que vem agradecer, que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa segunda-feira, por mais essa semana que iniciamos na sua presença, para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar durante essa uma hora, que nós possamos ouvir a sua voz falando com nós, falando com os ouvintes da programação, que o Senhor possa estar junto de nós aqui nesse lugar, direcionando a palavra, os louvor, direcionando a nossa fala aqui, que seja de acordo à vontade do Senhor, que aonde chegar, Senhor, essa programação, chegue a presença do Senhor até essas vidas, até esses lares, até cada um que tem clamado, que tem pedido, que tem implorado pela sua presença, pela sua providência. Que o Senhor venha ouvir a nossa oração, a oração de cada um que está junto de nós, acompanhando a programação nessa segunda-feira. Que no tempo do Senhor, de acordo à vontade do Senhor, o Senhor venha fazer o que o Senhor tem preparado para nós e para cada um que estiver na audiência da programação. Amém. Em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Essa é a palavra que Deus tem nos trazido aqui para nós refletir a respeito da palavra de Deus durante a programação. Como já é de costume, vamos ouvindo os louvores, vamos repartindo a palavra, de acordo Deus vai nos dando. Aonde está escrito assim no versículo 26 em diante, diz: E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e lamentavam. Glória a Deus por esses dois versículos que Deus tem nos trazido até aqui, que nós possamos ouvir a voz de Deus falando conosco, onde fala da crucificação de Jesus, né? Quando ele foi crucificado, encontrou pelo caminho ali um homem chamado Simão, o qual fizeram ajudar a Jesus, né? Fizeram tomar a cruz de Jesus, né? E colocar sobre as suas costas e carregar por um momento, né? Por alguns passos. A Bíblia não diz que distância, que tempo que ele carregou, se foi até o Gólgota ou se foram até alguns metros apenas, mas a Bíblia relata que ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz, né? Ele ia passando por ali, ia vindo do campo, diz a palavra de Deus, né? Quem sabe do seu trabalho, quem sabe de mais um dia comum, né? E passando por ali, lançaram sobre ele aquela cruz e fizeram que ele ajudasse. Nós vamos ouvir um louvor então com o grupo Nova Geração, com o irmão Délcio Lescano, grupo Nova Geração. Vamos ouvir aí um louvor, pode ser qualquer um, né, que encontrar aí primeiro, pode rodar para nós aí, faz favor, e já nós voltamos com mais da palavra de Deus. Na hora que estiver pronto aí, pode rodar. Neste mundo existem dois caminhos, por um deles nós temos que andar. Faça bem a sua escolha, porque senão não pode se queimar. Faça
faça bem a sua escolha, porque senão tu pode se queimar. Estou pregando um evangelho que me fala de poder de Deus. Poder é fogo, poder é glória, deixa Jesus na tua casa entrar. Poder é fogo, poder é glória, deixa Jesus em tua casa entrar. Falando deste mistério que na Bíblia escrito está. João Batista andou no deserto pra Jesus a obra completar. João Batista andou no deserto pra Jesus a obra completar. Irmão, agora chegou a hora, pegue a Bíblia e saia a pregar, porque chegou o tempo determinado e essa obra aqui não vai parar. Porque chegou o tempo determinado e essa obra aqui não vai parar. Glória a Deus, chegado o tempo determinado de nós anunciar o Evangelho. O Evangelho que pertence a Cristo. O Evangelho não pertence a mim, o Evangelho não pertence àquele que anda anunciando. O próprio João Batista, ele anunciava, após mim virá um do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele anunciava que viria um maior, muito maior do que eles, aquele que é o dono da obra, Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Esse Evangelho de Cristo, esse Evangelho de salvação, de perdão, de renúncia, de arrependimento, que nós temos que anunciar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui porque Cristo nos salvou, porque Ele nos deu graça, porque lá na cruz, a sua graça ficou ao nosso alcance. Nós podemos encontrar, Ele na nossa caminhada e ter uma oportunidade, porque Cristo nos dá essa chance, porque Cristo nos dá essa salvação. Não é homem, não é profeta algum, por mais conhecido que seja, por mais usado que seja na palavra, a salvação é somente através de Cristo. A irmã Terezinha ligou e pediu o louvor Bate na Porta. Deus abençoe a irmã Terezinha, que sempre está na audiência da programação. Que Deus possa abençoar ela e a sua família. Vamos ouvir o louvor que a irmã pediu aí, Bate na Porta. Já vamos estar ouvindo aí então e já voltamos. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz.
pensar em desistir. Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer: vai orando, não desista de bater, que essa porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite, lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite, lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Glória a Deus. Cremos que a cada dia, Deus está renovando a luz na nossa vida, um sol da esperança no coração de cada um que crê nas promessas de Cristo, que crê nesse nosso Salvador, que deu a vida para nos salvar. E a palavra de Deus que nós fizemos a leitura em Lucas 23, versículo 26, que fala que quando eles iam levando a Jesus para ser crucificado, numa certa altura do caminho eles encontraram um homem chamado Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Nessa palavra nós podemos ver algumas coisas que Deus nos ensina, e a primeira delas, esse Simão, Sirineu, não tinha nada a ver com a crucificação de Jesus, ele estava voltando, quem sabe, de um dia normal de trabalho, mas a Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar. Quem sabe ele ia voltando e ele viu aquele alvoroço, e ele viu aquele barulhão, ele viu aquela agitação do povo, porque ia não poucas pessoas após Jesus, enquanto ele ia carregando a sua cruz.
Quando a gente vê a palavra dizer que seguia grande multidão, Deus podia ter levantado do meio da multidão. Deus podia ter ordenado pegarem alguém do meio da multidão, mas pegaram Simão para ajudar Jesus, o sirineu. Pegaram ele que estava voltando do seu trabalho, cansado já de tanto trabalhar, quem sabe o dia todo. Não fala aqui qual era o seu trabalho, mas quem sabe ele já estava bastante cansado de tanto trabalhar. E vinha vindo e ainda colocaram aquela cruz sobre ele. Mas o ensinamento primeiro que essa palavra nos deixa, muitas vezes, nós nos desviar de algumas situações, evita nós passar por algum sofrimento, por alguma luta, nós vigiar o nosso caminho, nós cuidar o caminho em que nós andamos. Se esse Simão, esse sirineu, este homem que vinha voltando do seu trabalho, ao ver aquele alvoroço que estava acontecendo, ele tivesse se desviado daquele caminho. Não, mas lá tem um alvoroço de gente lá, vai indo uma grande multidão lá, algo está acontecendo de diferente lá naquele lugar. Eu vou me desviar deste lugar, eu que não vou me intrometer lá no meio. Eu que vou seguir meu caminho quietinho aqui por este outro lado, para evitar um problema. Teria evitado dele ter que levar por alguns momentos aquela cruz pesada. Teria evitado aquela situação a qual ele teve que passar, sendo obrigado, sendo constrangido a levar aquela cruz, ajudar a Jesus a carregar aquele peso. Algumas situações na nossa vida, algumas lutas, vêm porque nós não vigiamos, porque nós vimos o alvoroço, vamos dizer assim, vimos o problema, o perigo, e não nos desviamos. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, que nós devemos evitar o vinho onde haja contenda. Se nós vimos alguma situação, algum desentendimento, algum problema, devemos nos desviar, devemos vigiar o nosso caminho, porque quem sabe se nós for meter o nariz lá, se intrometer, nós vamos arrumar uma luta para nós, vamos lá se meter onde não é da nossa conta, e aí vamos arrumar um problema para a nossa vida, como esse homem Simão, ia voltando do seu trabalho, em mais um dia comum, e ali ele viu a multidão, ele viu o alvoroço, ele viu o que estava acontecendo, e em vez de seguir seu caminho, se desviar um pouco mais para o lado, não, ele foi se enfiar lá onde a multidão estava passando. E aí tomaram ele, lançaram a cruz sobre as costas dele e o obrigaram ele a carregar aquela cruz. Às vezes é necessário nós vigiar o nosso caminho, nós nos apartar de algumas multidão, de lugar onde tem algum alvoroço, para nós evitar alguma luta, alguma dificuldade, algum peso sobre os nossos ombros desnecessário, que poderia, com um pouco de vigilância, um pouco de prudência, nós evitar na nossa caminhada. A primeira coisa que essa palavra me chamou a atenção quando eu lia essa palavra, quando eu estava ali estudando a palavra a qual ia trazer nessa segunda-feira, buscando de Deus, a primeira coisa que Deus me dava foi isso, sobre nós ter o discernimento, a sabedoria de Deus, de evitar algumas situações, de não ir nos intrometer em alguns problemas, em algumas lutas desnecessárias. Algumas lutas que Deus manda sobre a nossa vida, nós temos que passar. Aquilo que é para mim passar, outro não vai passar no meu lugar, mas algumas delas nós podemos evitar com um pouco de vigilância, com um pouco de prudência, olhando atentamente, e se nós puder evitar esses caminhos turbulentos, problemáticos, evitar, se desviar um pouquinho mais para a esquerda, mais para a direita, e seguir o nosso caminho, seguir a nossa caminhada. Se esse Simão tivesse tido essa vigilância, não, mas lá vem um alvoroço, lá vem um barulhão, uma multidão agitada, algo diferente está acontecendo lá, eu não vou passar por esse caminho, eu vou me desviar um pouquinho mais para cá, ou eu vou esperar essa multidão passar e depois eu sigo o meu caminho.
ele teria evitado de carregar por alguns momentos aquele peso. O irmão Devanir, né, ele nos ligou, pediu louvor o Banco Vazio, né? Vamos ouvir aí, que o irmão Devanir sempre está ouvindo a nossa programação também. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que está na companhia da nossa programação. Vamos ouvir o louvor que o irmão pediu e já voltamos aí com mais da palavra de Deus. Sentindo a tua falta naquele banco que vazio na igreja está. Ele pergunta pra você qual é o motivo, e na igreja você não quer mais voltar. Esqueceu dos belos hinos que cantava, fervorosas orações que tu orou, e tu dizia, Jesus me tirou do mundo, e para o mundo outra vez você voltou. Aquele banco permanece te esperando, todos os irmãos Glória a Deus. Esse Cristo, ele vai aparecer, né? Esse Cristo que foi crucificado, né? Mas ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele nos prometeu voltar para buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, um povo que caminha de acordo à palavra de Deus, um povo que obedece, um povo que anda no caminho que o Senhor, né, tem preparado para nós andar. Essa palavra que nós fizemos a leitura, né, aonde fala que seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. O povo ia se lamentando, ia chorando, mas Jesus dizia: não se lamentem por mim, né? Antes chore, né, por vós mesmos e por vossos filhos, né? Ou seja, pela geração futura, pelos próximos que vierem, né? Ainda a palavra de Deus vai nos dizer que ele disse: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? No versículo 31 diz, né? Se quando Cristo estava ali, né, visível aos olhos de todos, se quando Cristo estava caminhando no meio deles, né, fizeram isso, imagina a nossa geração, que o que nós temos é a Escritura. Era disso que Jesus estava falando, né, que nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que nós cremos que Cristo
subiu aos céus e irá voltar a buscar o seu povo, que nós temos essa promessa e cremos, nós que somos cristãos, cremos na palavra do Senhor, cremos que Ele virá nos buscar e que nós vamos, né, pela sua graça, né, alcançar a glória com Ele, né, porque Ele pagou o preço pela minha e a tua alma lá na cruz, lá nesta crucificação, aonde a palavra está falando, né? Porém, se quando Ele estava aqui, em carne, visível aos olhos de todos, se quando todos podiam ver com seus olhos carnais que Ele era Jesus, contemplar os seus milagres, contemplar os cegos enxergando, os surdos ouvindo, os mudos falando, os paralíticos andando, fizeram isso, crucificaram a Cristo, né? Ele nos pergunta, né, que se fará ao seco, né? Ou seja, o que se fará agora, que tudo que nós temos é a nossa fé, é a nossa certeza de que Ele vem, né? É a palavra de Deus que nos diz, mas Cristo em carne nós não temos mais, nós temos o Espírito Santo, nós temos a promessa de que Ele virá nos buscar, mas Cristo caminhando no meio de nós em carne, assim como eu, como o meu vizinho, o meu amigo caminha todos os dias, e nós podemos ver, isso nós não temos mais. Não é esse tempo que foi reservado para nós viver. E se naquele tempo que Cristo estava ali, visível aos olhos de todos, fizeram isso, né? Prenderam, açoitaram, humilharam, crucificaram, né? Cristo já vinha alertando nessa palavra. O que se fará ao madeiro seco, né? Quando nós temos no dia de hoje só a promessa, quão mais incrédulos vão se levantar, quão mais pessoas, né, ferozes, né, para combater o Evangelho vão se levantar, quão mais adversários vão se levantar a questionar, a duvidar, a tentar perseguir e calar o povo de Deus. Mas seguimos firme todos os dias crendo na palavra do Senhor, crendo que Ele padeceu por amor de nós, que Ele se entregou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que Ele carregou a cruz que era nossa, que Ele se entregou para ser crucificado por amor de nós, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus e que Ele virá nos buscar. A sua igreja, o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, um povo que obedece, um povo que crê, um povo que vive não por vista, mas por fé, porque crê que o Senhor nos salvou, que lá da cruz vem a graça, né, que perdoa os nossos pecados, que nos coloca em pé todos os dias, que acrescenta a nossa fé naqueles dias de dificuldade, de luta, para nós continuar anunciando o Evangelho, buscando na presença do Senhor, que nos dá força naquele dia, quem sabe que nós estamos cansados, para nós chegar até a igreja mais uma vez e adorar o Senhor, e meditar na palavra do Senhor, e orar a Deus, e apresentar nossa vida na presença do Senhor. A palavra de Deus também fala, né, que enquanto levou a cruz, não fala quantos metros ele carregou, mas quem sabe ele ia pensando, este sirineu, né, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou ajudando este homem, eu estou fazendo um grande feito, uma grande caridade. Hoje, aquele que anuncia a palavra de Deus, aquele que louva, aquele que faz qualquer que seja a função na obra de Deus, ele é simplesmente como este sirineu, que ajudou por alguns momentos Jesus a carregar a sua cruz. Nós também estava seguindo a nossa vida num dia qualquer, até que Cristo nos encontrou, até que Ele falou ao nosso coração, até que o Espírito Santo nos convenceu a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e a partir dali nós começamos também a ajudar a carregar essa cruz, essa mensagem lá da cruz, mensagem de salvação, de arrependimento, de perdão, de remissão dos pecados, de vida eterna com Deus. Mas é por um tempo determinado, assim como o sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz por um tempo determinado, e logo após entregou de volta a Jesus, porque quem foi crucificado não foi sirineu, foi Jesus. A palavra de Deus fala, né,
que então, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O sirineu, ele até ajudou a carregar a cruz, mas quem morreu na cruz, quem foi crucificado, foi Cristo. Nós que anunciamos o Evangelho, temos que ter essa consciência que não estamos fazendo nada demais, que não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Tem muito sirineu por aí que carrega a mensagem da cruz, que anuncia a palavra, que louva o nome do Senhor, que ora, que trabalha na obra de Deus, mas que estufa o peito e acha que está fazendo uma grande coisa, acha que está fazendo muito, mas olha como eu sou esforçado, olha como eu estou trabalhando na obra de Deus. Não estamos nós fazendo mais que a nossa obrigação, porque o maior sacrifício, o maior esforço, Cristo já fez lá na cruz. Cristo que se entregou por amor de nós. Nós somos apenas sirineus temporários, passageiros. Por alguns metros, nós temos que dar alguns passos com essa cruz que Deus assim preparou para que nós venha carregar. Sirineu, quando terminou o seu dia de trabalho, ele pensou: agora eu vou para casa. Eu já estive aqui no campo, eu já trabalhei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas Deus havia preparado para, em uma altura do caminho, ele encontrar com aquela multidão. Ele encontrar com aquele homem que ia levando aquela cruz, o nosso Salvador. E ali ele ter de levar também, por alguns passos, por alguns metros, a sua cruz. Ajudar. Mas ele não foi mais do que um ajudador. Assim também, Deus preparou para, por algum tempo, eu, os irmãos, as irmãs, o pastor, qualquer que seja aquele que serve a Deus, por algum tempo, anunciar a mensagem, louvar o nome do Senhor, fazer algo de útil na obra de Deus, mas com a consciência de um bom cristão, que não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. Que isso não é digno de aplauso, de fama, de estampar o nosso nome em cartazes, em placas, de fogos, nada. Apenas estamos fazendo a nossa obrigação. Como disse aquele ladrão que estava ao lado de Cristo, o que foi justificado, nós estamos aqui porque somos merecedores. Porque as nossas obras assim nos trouxeram até aqui. Cristo, ele carregou a cruz sem pecado, sem dever, por amor de nós. Mas nós, se por alguns poucos passos temos que carregar uma cruz, se por alguns instantes a cruz parece pesada, lembramos do que falou esse ladrão lá na cruz. Somos pecadores, somos merecedores. Aquela cruz era nós que merecia. Aqueles açoites era nós que merecia. O preço que Jesus estava pagando não era pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Este Jesus era sem pecado. Nós, Sirineu, Simão, que ajudamos a carregar o Evangelho, que ajudamos de alguma maneira na obra de Deus, somos todos pecadores. Se levamos algum açoite, alguma perseguição, se alguém tenta nos humilhar, se a cruz às vezes está pesada, lembramos que somos merecedores, somos pecadores. Era para nós aquela cruz, mas Cristo, por amor de nós, levou ela e foi levantado nela para nos dar salvação. Tem muito sirineu por aí, de nariz empinado, de peito estufado, achando que faz muita coisa, que faz grande coisa, que é alguém. Nós não somos nada sem a presença de Jesus. Se Cristo não permitir, ninguém prega, ninguém louva, a oração não tem efeito. A obra é do Senhor, o Evangelho é do Senhor, não é nosso. Nosso eram os pecados que Cristo pagou lá na cruz, por amor de nós. Nós temos que ter essa consciência que nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Que nós estamos aqui anunciando o Evangelho, trazendo um louvor, orando, né? Não é digno de aplauso, de fama, de coisa alguma. Hoje, né, os sirineus, os anunciadores do Evangelho,
Aqueles que por algum momento Deus preparou para que sejam ajudadores na obra, requerem fama, né? Eles querem aplauso, eles querem ser conhecidos do mundo, né? Mas a um cristão de verdade importa ser conhecido de Deus. É isto que nos importa. Nós chegar naquele dia e ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós não venha deixar a vaidade, o orgulho, os aplausos tomar conta da nossa caminhada. Nós achar que nós somos alguém e naquele dia nós ser conhecidos do mundo inteiro, mas naquele dia nós se apresentar perante Deus e dizer: nós cantamos, nós pregamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, começar a relatar como se fosse algo muito extraordinário que nós fizemos. E Deus olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O mundo pode ter te conhecido, teu rosto pode ter sido estampado em cartazes em vários lugares, mas eu verdadeiramente nunca te conheci. Que triste vai ser este dia, né? E a palavra de Deus diz que vai acontecer. A palavra de Deus diz que há muitos, né, que dirão, né: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, né? Mas vão ouvir do Senhor. A palavra que Deus nos dá nessa noite é essa, né? Tem muito sirineu por aí que precisa se humilhar na presença de Deus e reconhecer que não é nada, que o Senhor é dono de tudo, né? Baixar o narizinho e reconhecer que sem a presença do Espírito Santo de Deus, se pregamos, se cantamos, se oramos, é pela permissão e a graça do Senhor, que o Evangelho é dele, a obra é dele, a igreja é dele, que ele vai vir buscar o povo que pertence a ele, um povo que se humilha na presença dele e reconhece que só estamos aqui pela sua graça, pela sua permissão, pela sua misericórdia, que não somos merecedores de nenhum aplauso. Por mais que nos esforcemos, por mais que fizemos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Se tiver mais um pedido de louvor aí para nós atender, nós vamos atender. Vamos ver se alguém pediu mais algum louvor. Nós já atendemos aí o irmão Devanir, também já atendemos a irmã Terezinha, que ligou e pediu o seu louvor. Tem algumas mensagens aqui, mas não tem nenhum louvor aqui. Estão pedindo oração. Irmã Nena Moura, paz do Senhor, estamos na escuta, peço oração pela minha família. O Zaqueu Garcia também está na escuta. O irmão Delcio Lescano também está na audiência. Já rodemos um louvor aí com o irmão, o senhor já esteve cantando por aqui. Também Ondina Machado está na escuta em Vitória das Missões. Deus abençoe. Também a irmã Ivonete Paraíba, paz, irmão, peço oração por mim e minha família. O irmão Marino Nunes também estava escutando o programa, né? Que Deus abençoe o irmão Marino ali em São Luís, né? Que Deus possa abençoar ele e a família dele. Também Pedro Santos de Souza, paz do Senhor, estamos na escuta em São Luís Gonzaga. Deus abençoe o irmão, sua família. Também a irmã Jane, paz do Senhor, peço hino, ofereço para todos os ouvintes. Graças a Deus pela vida de cada irmão, de cada amigo. Também a irmã Jane Maria dos Santos também deixou aqui um positivo para nós. O Odair Gomes também está na audiência. Também o Valdemar Vaz. Também o Luiz Carlos Rodrigues. Também Gisele Melo. Também a Luísa Urique, né? Hoje eu falei o nome dela, senão depois ela me raia, né? E essa pode até me surrar se quiser, né? E eu não posso dizer nada. Também a irmã Regina deixou um positivo aqui para nós. O irmão Alceu também deixou um positivo aqui para nós. O irmão Jair Garcia também. E o irmão Júlio também. Deus abençoe o irmão Júlio, a irmã Venâncio. A irmã Venâncio está quase me surrando já, ela e o irmão Júlio, né? Porque faz dias que eu não apareço lá. Mas se Deus quiser vai dar certo, nós vamos aparecer aí para nós dar uns glórias, irmão. Não se apavore aí que enquanto Jesus não voltar, nós temos tempo, né? Vamos ouvir mais um louvor aí. Vamos ouvir um louvor com o irmão Daniel Oliveira. Se tiver aí, pode ser Não Fica Sem Jesus. O irmão Daniel não veio hoje, ficou encarangado em casa.
Mas nós vamos botar ele para cantar no LP aí, nem que ele não tenha vindo, ele vai ter que trabalhar igual. O irmão Pedro também, paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe, irmão Pedro, sua família ali no bairro Portela. Todos os irmãos e amigos ali do bairro Portela, a irmã Tereza, também seu Arlindo, a dona Eva, sua família, né, que Deus possa abençoar. Vamos ouvir o louvor aí, então. Chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Jovem, não fica desse jeito, arrancando do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não fica sem Jesus. Salvar um dia, foi morto em uma cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, queremos morar. Não fica sem Jesus. Salvar um dia, foi morto numa cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Sofrendo, às vezes está chorando, sem ter consolação. Jovem, levante a cabeça e tire a tristeza, alegre o coração. Arranca a dor do peito e olhe pra Jesus. Jovem, acerta os teus passos, receba um novo abraço e venha para a luz. Não fica sem Jesus. Salvar um dia, foi morto em uma cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar. Não fica sem Jesus. Salvar um dia, foi morto em uma cruz. Vem, Jesus vem me buscar, com Ele lá no céu, iremos morar.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h45. Glória a Deus, se tá na hora de tu tomar teu comprimido aí, tome logo, não se perca no horário aí, né? Que Deus abençoe nosso irmão Giovanni também, que tá na escuta da programação. Ele, a irmã Alessandra, a irmã Maria, também o irmão Felipe, a irmã Simone, né? E tomando um mate doce e comendo uns bolinhos, disse. Que tal, irmão, hein? E dando glória. Acho que aquela benção, irmão Felipe, já é nossa. Já tomemos posse da vitória, já. Não tem barreiras que possam impedir de nós receber a nossa vitória, irmão Felipe. Que o homem aí tá... A fé dele tá grande, mas não sei se vai receber. Que Deus abençoe nossos irmãos aí, né? Que Deus possa abençoar cada um, né, que está na companhia da programação. A palavra de Deus, né, que nós viemos trazendo aqui, onde fala desse homem que ajudou Jesus, né, esse Cirineu. Só que, porém, né, o tempo de hoje que nós vivemos, né, os Cirineus, os ajudadores, os que trabalham na obra de Deus, aqueles que por alguns passos, né, ajudam a carregar essa mensagem da cruz, assim como aquele Simão Cirineu ajudou Jesus por alguns metros a carregar a sua cruz. No tempo que nós vivemos, né, os Cirineu, né, os pregadores, os cantores, que são ajudador, não passam de ajudador, não passam de servo, né, de pecadores, assim como eu, né, que Deus, pela sua misericórdia, nos remiu e nos deu uma oportunidade, né, que o Senhor lá na cruz pagou pelos nossos pecados. Só que os Cirineu de hoje, né, eles vêm sendo mais adorados do que Jesus, né? O problema, né, muitas vezes, né, é que a igreja hoje passou a adorar mais a Cirineu do que a Cristo, né? Cristo que foi crucificado, Cristo que nos salvou, né? A mensagem, né, às vezes vem sendo deixada de lado, né, para ouvir o cantor famoso, né? O pregador, aquele de nome, o Cirineu famosão, né, arrastam a multidão. Muitas vezes a igreja faz um esforço muito grande para trazer, né, esse Cirineu lá de longe, né, e despreza às vezes o irmãozinho que está ali todos os dias trabalhando na obra de Deus, né? Muitas vezes, né, não ajuda o irmão que está ali todos os dias, né, para ajudar o Cirineu que está lá não sei aonde, para ele vir trazer uma palavra, né? Será que esse lá de longe é mais servo de Deus do que o irmão que está do teu lado, né? Será que ele tem mais alguma coisa do que o irmão? Será que Deus não fala através do irmão que está do teu lado? Mas nos outros tempos também Paulo e Pedro e os apóstolos iam longas distâncias para anunciar o evangelho. Foi Jesus que disse: ide e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Sim, foi Jesus. Porém, hoje nós temos anunciadores da palavra em todos os lugares. Será que é necessário nós enviar alguém daqui lá em São Paulo? Será que lá não tem profeta de Deus? Será que lá não tem alguém capaz de Deus tomar e usar pela direção do Espírito Santo? Eu não estou aqui falando contra os irmãos, que Deus abençoe, que Deus continue usando, né? Porém, aquele irmão que está do teu lado na obra de Deus, também Deus usa, né? Não valorize mais o Cirineu do que a Cristo. Estão valorizando mais a criatura do que o Criador. Parece que Deus só age quando é o irmão lá de longe, quando é o irmãozinho ali da casa, né? Muitas vezes nem no culto não vão, ficam em casa. Aí quando vem o fulano, ou quando é para trazer um cantor famoso lá não sei da onde, meu Deus, enche a igreja. Estão valorizando mais o Cirineu do que a Cristo, mais o ajudador que carregou a cruz por alguns passinhos e depois seguiu sua vida,
do que aquele que deu a vida para nos salvar. Quem age através do Evangelho, o Evangelho lhe pertence a Cristo. Cristo disse: ide e anunciai o meu Evangelho. O Evangelho é do Senhor, é de Cristo. O Evangelho é dele, pertence a ele. Não pertence a Cirineu, não pertence ao profeta, não pertence ao anunciador, não pertence a mim, não pertence ao pastor. Não pertence àquele que está sendo usado como mensageiro naquela noite. Hoje, né, o Evangelho de Cristo, de verdade, ele vem sendo trocado, vem dando lugar a um Evangelho de Cirineus, a um Evangelho que valoriza mais o ajudador, aquele que está sendo porta-voz, é mais valorizado do que aquele que é o dono da mensagem, o Senhor e nosso Salvador Jesus. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Que Deus possa continuar abençoando cada irmão, cada irmã, aquele que Deus tem enviado a outros lugares para pregar o Evangelho. Glória a Deus por isso. Que Deus possa enviar a muito mais lugares, possa abrir muito mais portas, possa continuar usando, porém que a igreja do Senhor possa voltar os seus olhos para aquele que é o dono do Evangelho, para aquele que morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo. Não simplesmente está com seus olhos voltados para o mensageiro, para o Cirineu, que é simplesmente um ajudador, um instrumento na mão do Senhor. Alguém que pela graça e a misericórdia Deus resolveu de usar. Além daqueles que estão achando que são alguma coisa, a igreja, muitas vezes, cai no erro de adorar mais o Cirineu, que ajuda, do que o dono do Evangelho, que é Jesus. E é por isso que muitas vezes algumas lutas e alguns problemas, algumas limitações, falta de agir de Deus, falta da unção, falta da presença do Senhor, porque os olhos não estão voltados a clamar ao Senhor, a contemplar a presença de Deus, mas estão ali para contemplar a presença do Cirineu, daquele que está ali para carregar a cruz por alguns metros, por 30, 40 minutos, trazer a palavra de Deus pela graça e a misericórdia, se Deus quiser usar. Porque é Deus que é o dono da palavra, é o Deus que é o dono da unção. Nós ouvia, hoje, estava ouvindo ali uma pregação de uma irmã em um congresso, falando algo que a gente já está careca de saber. Isso é a prova do que muitas vezes os olhos estão voltados para Cirineu e não para o Evangelho. A palavra de Deus, ela diz em 1 Timóteo capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E aí ele começa a falar algumas características que precisa ter. É a Bíblia que manda, não é a igreja A, B, C, ou é eu, ou é o pastor fulano que inventou. É a Bíblia que diz que quem deseja um cargo eclesiástico tem que ter essas características para poder ser ungido de Deus. Aonde diz, entre outras coisas, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não espancador. Não espancador. Então, quem ainda lê a Bíblia está careca de saber isso. Já está cansado de tanto ler essa passagem. Que aquele que deseja um cargo na igreja, seja ele diácono, presbítero, evangelista, pastor, qualquer que seja, não pode ser espancador. Mas aí veio um Cirineu grandão lá, um instrumento, e a igreja que idolatra Cirineu, faz um estardalhaço, um barulhão como se fosse uma novidade. Mas é porque os olhos da igreja estão voltados para o mensageiro e não para a mensagem do Evangelho.
né? Quem lê a Bíblia, quem sabe, está careca de saber. E aí, quando eu ouço isso, eu fico me perguntando, e quem ungiu essa pessoa? Será que o Espírito Santo não falou, esse aqui não é apto para o trabalho? Mas o problema é que hoje nós temos muito sirineu por aí que tem cargo, né, que tem carteirinha, mas não tem unção de Deus, não foi Deus que mandou ungir. Não tem as qualidades necessárias para trabalhar na obra de Deus. Eu ouvi o ensinamento de um pastor, não vou me lembrar o nome agora, mas ele ensinava, dizendo que ungir uma pessoa sem observar e sem tratar o seu caráter é criar um destruidor de vidas, um destruidor da fé alheia. E o que nós temos hoje de instrumentos, de gente ocupando altares e microfones, que tem cargo eclesiástico, dado pelo homem, mas não tem unção de Deus, não é apto para estar ali naquele lugar. E eu quero finalizar essa mensagem, para você que trabalha na obra de Deus. Lá no céu, meu irmão, não vai ter carteirada. Não tem de eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou parente do Beltrano, do Ciclano. Lá não tem carteirada, irmão. Lá só entra quem tem a credencial dada por Deus. Lá não entra quem tem carteirinha, quem tem cargo, entra quem tem unção. Tá? O cargo na igreja pode ser para quem tem credencial, para quem o homem quer colocar, mas a unção vem de Deus. Por isso nós não podemos olhar para o sirineu que está ali, mas para Cristo, que é dono da obra. Porque Cristo, ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, como a Bíblia manda, a palavra de Deus manda. E todas as características necessárias para ocupar um lugar ali na obra de Deus, estão descritas na Bíblia. Só que como outras doutrinas que o homem, não sei por que motivo, foi deixando de lado com o passar do tempo. Alguns disseram assim, isso é usos e costumes, e algumas coisas eram costumes, mas eram costumes saudáveis, costumes bons, costumes que cooperavam para o bem e a ordem da obra de Deus, e foram deixados de lado. Mas inclusive algumas doutrinas bíblicas, que a Bíblia requer para aquele irmão, aquela irmã ser um obreiro na casa de Deus, foi deixado de lado, ou pelo menos foi feito vistas grossas, como se diz no nosso linguajar, para poder passar a mão e ungir o fulano, o beltrano de qualquer jeito, simplesmente para ele ter um lugar ali para sentar. Só que isso garante um lugar lá em cima, pode garantir uma cadeira no altar, mas não garante lugar no céu. No céu, meu irmão, não tem carteiraço. Essa tua carteirinha não vale nada lá. Vale a unção de Deus, a tua vida na presença do Senhor. A igreja de Deus, aqueles que ouvem o Evangelho, que ainda não servem a Deus, parem de olhar para o mensageiro, parem de olhar para o sirineu, aquele que por alguns passinhos carrega a cruz e não faz mais que a sua obrigação. Mas olhem para Cristo, que deu a sua vida por amor de nós. Que Deus possa nos dar o discernimento, para nós olhar sempre para Cristo, ouvir sempre a voz de Cristo, não a voz de homens e muito pior a voz do inimigo, que hoje brama feito um leão misturado no meio do povo de Deus. Que nós possa ter o discernimento do céu, para nós ouvir e reconhecer a voz do bom pastor, daquele que não carregou a cruz só por alguns passinhos, mas que foi até o fim, que foi pregado nela por amor de nós, que morreu, mas ressuscitou, e naquele dia, ao qual o Senhor conhece, virá buscar o seu povo, para com ele estar na glória juntamente com Deus. Que Deus possa nos abençoar. Hoje não deu tempo de nós mandar UPA para todos os irmãos, vamos estar orando,
Os irmãos não precisam me surrar que segunda-feira que vem nós mandemos UPA para todo mundo. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa uma ordem de programação, pela vida de cada ouvinte, aqueles que nós citamos o nome, que nós não lembramos de citar. Obrigado por essa palavra, fizemos de acordo, o Senhor nos ordenou, de acordo, o Senhor colocou no nosso coração. Que o Senhor venha nos ajudar, venha nos dar força, Senhor, para nós continuar fazendo a sua vontade, o seu querer, o seu agir. Que nós possa trabalhar sempre, Deus, de acordo com a direção do Senhor, olhando, Deus, para a sua palavra e para a sua ordem. Que o Senhor venha nos capacitar, cada irmão, cada irmã que trabalha na obra do Senhor, para ouvir e obedecer aquilo que a sua palavra manda nós fazer. Fica conosco durante essa semana, abençoa o trabalho, a saúde, a vida de cada irmão, de cada amigo. Que o Senhor esteja junto de cada um de nós todos os dias. Amém. Que